Olá a todos, estamos aqui novamente com Biologia em Rede. Hoje vamos conversar com o professor Dr. Paulo Robson de Souza. Ele é professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, gostaria de agradecer por aceitar o convite de participar dessa proposta para os alunos. Creio que será uma conversa bem interessante e proveitosa. Eu conheço o Paulinho, já tem bom tempo, é colega de trabalho, estuda formigas em Himenópolis, assim como eu também desenvolvo os trabalhos aqui com o grupo. Durante o meu pós-doutorado na UFMS, eu tive a honra de dividir o laboratório, ele cedeu um espaço no laboratório dele para eu ficar, já que eu tinha concluído o meu vínculo no doutorado, né, com a instituição durante o pós-doc, e ele cedeu um espacinho lá, e a gente, desde então, 2015, estreitou um pouco mais os laços, né, Paulinho, vem desenvolvendo alguns trabalhos, e aprendi muito durante esse tempo que eu fiquei lá, principalmente sobre essa questão do que acho que a gente vai conversar um pouquinho hoje, sobre o olhar do biólogo um pouco diferenciado, né, que a gente sempre está relacionando os biólogos com a questão da pesquisa, temos até um olhar já treinado para isso, ser mais sistemático, e acho que a gente vem perdendo um pouco dessa parte do naturalismo, né, que É verdade. da biologia, os grandes biólogos da história tinham muito disso no naturalismo, e a gente foi meio que perdendo aos poucos essa necessidade de olhar a natureza com olhos diferentes. Eu acho que você faz isso muito bem, que além de biólogo e professor na universidade, você é fotógrafo, poeta, escritor, tem uma vertente artística assim bem ampla, né? Então acho que será um prazer e a gente vai aproveitar muito essa nossa conversa sobre um olhar diferenciado do biólogo, né? O retorno talvez ao olhar do naturalista. Perfeito. Rodrigo, eu agradeço ao convite. Em primeiro lugar, a gente realmente tem uma parceria muito forte, né? Trabalhamos junto durante tanto tempo e num clima de muita harmonia, eu, você, as colegas nossas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no Ecolab, Ecolab não, desculpa, no Cinelab, que tem esse nome por conta do Autocine, né, que a gente ficava ali pertinho. A parceria não acaba porque a gente ainda tem publicações para encaminhar, né? Eu recebam o meu grande abraço, pessoal daí da Universidade Federal de Rondonópolis, né? Eu conheço Rondonópolis, passei rapidamente aí, inclusive tem uma amiga aí do que fez o curso de letras, Luciane. Eu fico muito feliz de estar contando para vocês um pouco da experiência que eu tive ao longo do curso de biologia, e se o Rodrigo me permitir, se ele tiver curiosidade, eu posso até dizer como que a coisa surgiu nos primórdios da minha formação em biologia na UFES. Eu esqueci de falar, a minha licenciatura foi na Federal do Espírito Santo. Meu pai morava na época no Espírito Santo, que favoreceu fazer o curso em Vitória. Depois disso, eu vim fazer o mestrado na Exalc, em Piracicaba, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Lá eu fiz o mestrado em agronomia, com ênfase em microbiologia do solo. E depois eu vim, em 87, eu vim para a Federal de Mato Grosso do Sul, por conta do concurso que aconteceu para a biologia. Quando eu entrei na biologia, eu entrei na graduação no eu entrei na biologia geral. Na verdade, eu não era da prática de ensino como eu sou hoje. Desde 92, eu atuo no ensino de biologia. Hoje nós somos em 4 professores, eu, professora Vera, professora Suzete, professora Fernanda, e cuidamos, então, dos estágios supervisionados em biologia, né, licenciatura, né? E em 92, eu entrei na prática de ensino, então, naquela época eu era sozinho. E tudo que eu vou relatar para vocês, todo o material que eu vou mostrar para vocês, aconteceu quase que por acaso da vida. Primeiro porque, como eu disse, o meu concurso mesmo foi em biologia geral. Eu dava aula de citologia, biologia humana, iniciação às ciências para a pré-escola, na pedagogia. Na verdade, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eu já dei aula de praticamente tudo, né? De tudo um pouco, melhor dizendo, né? E então, desde 92, 93, eu não sei precisar muito bem a data, eu entrei na prática de ensino de biologia
E aí, Rodrigo, eu fiquei espantado, né? Vindo, eu esqueci de dizer, eu sou baiano, né? Eu sou de Vitória da Conquista. Então, vindo da Bahia, passando por Vitória, passando por São Paulo, em Piracicaba, onde eu fiz o meu mestrado. Chegando aqui, eu tomei um susto quando eu vi que o curso de biologia não trabalhava basicamente a biodiversidade regional. Ou seja, era um curso que carecia de material didático contextualizado à nossa região. Assim, o livro que mais fazia sucesso na época era um livro, eu nem me lembro o nome, um livro de capa dura, eu acho que O Pantanal, ou O que é o Pantanal, alguma coisa, da doutora Nícia. Era a única publicação que nós tínhamos, assim, que se dedicava ao Pantanal. Então, nós não tínhamos nada sobre o Pantanal. Campo Grande está no Cerrado, a nossa universidade, ela é toda espalhada no estado, né? Então, nós temos campos no Pantanal, nós temos campos em outras regiões do estado. Ela lembra um pouco a Unesp nesse sentido. E até hoje eu moro em Campo Grande, então Campo Grande está dentro do Cerrado. Mas o Pantanal é logo ali, né? São mais ou menos 400 quilômetros, portanto, eu posso dizer que o nosso curso deveria se dedicar ao estudo do Pantanal e ao estudo do Cerrado. E aí aconteceu uma coisa interessante, né? Um colega meu, o professor Hélio Godoy, acabou saindo da prática de ensino de biologia e prática de ensino de ciências. Ele mudou de departamento, ele trabalha com cinema e preferiu se dedicar às artes visuais. Então ele acabou indo para outro departamento. E aí eu me ofereci para assumir a prática de ensino de biologia. Então, pode-se dizer que foi acaso, né? Porque eu jamais imaginei que isso iria acontecer. E aí, quando eu entrei na prática de ensino de biologia e prática de ensino de ciências, e também tinha uma outra disciplina na época chamada instrumentação para o ensino de biologia, eu me deparei com essa situação que eu falei para vocês, pouquíssimo material voltado para o ensino de biologia e ciências, com a ênfase no Pantanal, com a ênfase no Cerrado. E aí eu acabei me interessando em querer produzir alguma coisa nesse sentido, né? E o processo foi muito interessante. Na verdade, tudo que eu fiz foi graças aos meus alunos da época. Os alunos de licenciatura em ciências biológicas se dispuseram a, junto comigo, produzir material didático voltado para o ensino de biologia e ensino de ciências. O primeiro trabalho que nós fizemos foi um jogo da memória chamado Biomemória, justamente sobre o campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É uma pena, todo esse material inicial que estou falando para vocês, ele está na universidade, eu não pude pegá-lo por conta da pandemia, né? Estou evitando ir ao trabalho, mas a primeira versão desse trabalho foi artesanal. Eu me lembro como se fosse hoje. Os alunos de prática, que hoje já são professores, a maioria, eu estou falando, gente, coisa de 20 anos atrás, mais ou menos, né? 93, 94. Como eu disse para vocês, eu sou muito ruim para lembrar a data, mas foi mais ou menos isso. Então, os alunos daquela época se dispuseram a produzir o material como parte do estágio supervisionado. Então, nós fizemos um trabalho todo artesanal, colando fotografia nas fichas, fazendo um caderno impresso mesmo, impressora jato de tinta. Naquele tempo nem tinha laser. E fizemos as fichinhas do Biomemória, imprimindo também no jato de tinta. E como você, não sei se vocês sabem, né? Vocês não são dessa época, mas a impressora jato de tinta, se cair uma gota de suor, mancha tudo, né? Então, o que que a gente fez? Nós lacramos, nós selamos as fichas, a fichinha para você formar o par, né? Nós selamos com giz de cera transparente, a gente pegava o giz de cera e, deitado, né? Esfregava ele em cima da ficha, para poder não
prejudicar a leitura do texto sobre o animal ou a planta que estava representado na ficha. Então, tudo começou dessa maneira. Primeiro fizemos o biomemória, depois fizemos... Esse biomemória acabou sendo... causando interesse da editora da UFMS, então acabamos publicando esse jogo. Fizemos, na época, acho uma tiragem de 2.000 exemplares. E aí a coisa nunca mais parou. E justamente nessa época eu aprendi a fotografar também por acaso. Eu não sabia colocar um filme na máquina. Lembrando que em 92, 93 não tinha câmera digital, né, Rodrigo? Nós tínhamos que colocar o filme na máquina e você ia para o campo, você passava uma semana no meio do mato fotografando, você não sabia o que você tinha, na verdade, né? Porque você não tinha condição de ver o que você produziu. Então, era meio que uma coisa no escuro, né? Então, eu acabei me tornando fotógrafo por força desse meu interesse, junto com os meus alunos, de produzir o material didático contextualizado à região. E aí eu aprendi a fotografar na base da tentativa e erro, porque eu nunca fiz um curso de fotografia, e eu faço questão de dizer isso para incentivar vocês, jovens, né? Quando vocês acreditam que é necessário fazer uma coisa, vão lá e façam, né? Eu sou filho da dona Santinha. Minha mãe, ela é uma pessoa semi-analfabeta, ela é viva até hoje. E eu me lembro dela quando garoto, ela semi-analfabeta, ela fez, porque ela morou na roça durante muitos anos, muita dificuldade de estudar, né? Eu me lembro dela consertando o ferro de passar roupas, sem ter qualquer tipo de conhecimento de eletricidade. Então, ela é daquele tipo, olha, eu não sei fazer, mas eu posso tentar fazer. Então, eu sempre procurei ter esse pensamento na minha vida de não querer correr de desafios. Quando as pessoas me procuram e me perguntam se eu conseguiria fazer tal coisa, eu costumo repetir a minha mãe, olha, eu posso tentar, eu não sei fazer, mas eu posso tentar. E assim foi a fotografia, sabe? Comecei apanhando, perdendo muito material, perdendo muito filme. Me lembro que o seu Maurício Tibana, que era o proprietário de um laboratório de fotografia na cidade, o meu primeiro filme fotográfico, meus 3 primeiros filmes fotográficos, ele só cobrou um, de tanta foto estragada que tinha, sabe? Também, olha só, eu me meti a fotografar peixes dentro de um aquário por conta de orientação de um TCC, de uma aluna chamada Íria, que aceitou o desafio de tentar a reprodução de um peixe do Pantanal em aquário, com vistas a levar isso para a sala de aula, com vistas a trabalhar o aquário com peixe do Pantanal dentro da sala de aula. Então, o bichinho começou a reproduzir o acarabobo, e aí a gente não tinha como fotografar. Aí foi um Deus nos acuda, por isso eu acabei aprendendo a fotografar. O Flash estragou tudo. O flash estragou tudo, porque, na verdade, olha só, gente, que Eu já situação. fiz disso também. Tem o reflexo do vidro e tem o reflexo nas, sei lá, nas centenas de escamas que o peixe tem, né? Por isso que foi a coisa mais difícil do mundo para mim, foi começar a fotografar justamente usando um aquário, né? Mas eu sempre falo isso, assim, até hoje eu rio dessa história, eu não tenho vergonha nenhuma de falar dos meus erros. Eu falo isso realmente para incentivar a garotada a seguir em frente, a aprender a reconhecer o cavalo que passa na nossa frente com todo encilhado, né, todo com sela, todo arriado, né, melhor dizendo, para a gente não perder essas oportunidades, né? Muitas vezes as oportunidades passam na nossa vida é, de uma única vez, né? O próprio fato de eu ter aceito o desafio de encarar as práticas de ensino sem ter a formação em prática de ensino, em formação de professores, com a saída do meu colega, hoje eu vejo que se eu não tivesse feito isto, eu não teria seguido a trajetória que eu segui.
né? Eu acabei cada vez mais me desenvolvendo na produção de material didático. Hoje eu me considero assim, sem formação nenhuma, eu faço questão de dizer, um especialista em divulgação científica e produção de material didático, mas assim, trabalhando muito com intuição, trabalhando muito com tentativa e erro, apanhando, aprender fazendo, sempre aprender fazendo, nunca foi diferente na minha vida. E, e tudo isso que eu sou hoje, eu agradeço muito pelo pouco que sei. Para mim é muito, mas assim, pensando nos grandes nomes é pouco, né? Mas é o que eu sei fazer e eu faço com amor e faço com gosto. E se fosse preciso, eu faria tudo de novo. Tudo isso que eu fiz foi por conta daquele momento que eu disse sim a mudar a área de atuação minha, né? E passar a trabalhar com ensino de biologia, divulgação científica, produção de material didático. E no final das contas, eu acabei lançando mão de tudo que eu gosto de fazer. Eu costumo brincar, Rodrigo, dizendo que eu acho que eu sou o único biólogo do Brasil que fez o curso de biologia às custas de poesia, porque eu tinha muita dificuldade para cursar a biologia por questão financeira. Eu, filho de uma família bastante humilde, né? Fui fazer biologia em Vitória e, para sobreviver, eu vendia livro de poesia na porta do restaurante universitário. Me lembro como se fosse hoje. Eu trocava um livro de poesia por 2 passes de ônibus, aliás, 4 passes de ônibus. Naquele tempo, o passe de ônibus era um papelzinho, não tinha o cartão como tem hoje, né? Então, eu ia para a porta do RU, trocava os livrinhos de poesia por 4 passes de ônibus ou 2 tickets de alimentação, ou seja, se eu vendesse um livrinho, eu conseguiria andar durante 2 dias e conseguiria me alimentar durante um dia. E foi ali que eu comecei, sem querer, eu comecei a escrever poesia inspirado em fenômenos biológicos, inspirado nos seres vivos, inspirado na ecologia e etc. É lógico, eu não sabia que eu estava construindo para mim mesmo uma linha de produção poética voltada para a biodiversidade. Eu jamais tive esta certeza. Muito pelo contrário, eu fazia aquilo que me dava na telha, né, usando um termo popular, sem saber onde que isso iria descambar, né? E aconteceu que anos e anos depois, por volta dos anos 98, 99, trouxe a poesia de volta para o ensino de biologia, aliás, trouxe a minha poesia de volta e passei a usar a poesia para ensinar biologia. Não que poesia ensine biologia, não é? Acho que eu me expressei mal. Eu uso a poesia para introduzir assuntos, para ilustrar assuntos, para usar a própria poesia para discutir algum conceito biológico, algum conceito ecológico, para apresentar um bicho, apresentar uma planta. Então, a minha poesia acaba, eu proponho que ela possa servir para o ensino de biologia, para a educação ambiental, para o ensino de ciências na sala de aula, ou simplesmente a poesia pela poesia, né? Que poesia não deveria ter uma finalidade pré-determinada, né? Para comentar que acho que você teve sucesso nessa parte de divulgação científica, né? Queira ser modesto, você faz isso muito bem, seja ela quais forem as formas, se é através das fotos, Obrigado. você já ganhou alguns prêmios, né? Algumas fotos premiadas, que acaba sendo uma forma de divulgação da ciência, que você sempre tem um contexto Isso. por trás daquela Uhum. foto, os materiais didáticos que você produz, né? As reportagens para jornais, então, tudo isso é uma forma de divulgação científica, e você faz muito bem, acho que devido a esse olhar diferenciado que você tem, né? Eu sei porque, assim, eu já fui para campo com você várias vezes, né? E a gente
para cada passo para ver uma coisinha que passou despercebido, ó, uma formiguinha levando um galinho. Acho que depende de uma certa finesse, né, no olhar, uma certa delicadeza. Eu acho que um pouco da sua experiência lá com a poesia no início da sua formação, acho que foi algo importante para trazer nessa. Porque não é todo mundo que tem, né, Com esse olhar. certeza. Ainda mais talvez hoje a molecada presa num celular que não tira o olhar de uma tela, né? É verdade. Assim, você teria algum conselho para as molecada mais jovem para como tentar despertar esse olhar naturalista? Que acho que isso é uma coisa que a gente tem que treinar. Eu venho treinando mais isso também para É. começar a parar e olhar melhor. Quais seriam as dicas que você daria para nós? Porque para mim também. Tá, olha, eu não vou dizer que o que eu, vou- o que eu acredito seja certo ou errado, mas comigo funcionou. Rodrigo, desde a minha graduação, eu sempre encarei todas as oportunidades que surgiram para mim de estágio em laboratório. Eu brinco nas minhas palestras dizendo para os colegas que eu sou um especialista em generalidades, porque, na verdade, embora o meu doutorado seja em ecologia de formigas, eu não me considero um especialista em formigas, eu sou, assim, um grande aprendiz na área de formigas e na área de ecologia também. É, então, para você ter uma ideia, na minha graduação, eu estagiei num laboratório de parasitologia com o professor Aloysio Falqueto, que é um dos grandes especialistas em flebotomínio. Então, eu fiz a minha iniciação científica com flebotomínio. A professora Tânia, a afinada professora Tânia Mara Simões do Carmo, me orientou trabalhando com manguezais na graduação. Então, tudo que eu sei de manguezais, eu devo ao meu estágio na graduação. E depois acabei indo fazer um mestrado, olha só que doido. O meu título mesmo de mestrado é em agronomia. Tudo bem que é em microbiologia do solo, mas eu também não posso me considerar um microbiologista. Eu conheço um pouco, pelo meu mestrado, eu conheço um pouco de micro-organismos, mas acabei não trabalhando nisto para o resto da minha vida, né? E então eu sempre tive a preocupação de, ao mesmo tempo que eu me dedico às coisas que eu me proponho a estudar, muitos e muitos anos eu estudei peixes em aquário, estudei comportamento de peixes em aquário, na perspectiva de produzir material didático usando o aquário como ferramenta de ensino. Então, estudei muito, cheguei a apresentar aquário levar aquário na Eco 92, para você ter uma ideia. E, e fiz parte da equipe pioneira, liderada pelo Pedro Espíndola, que montou o primeiro projeto do aquário do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia. Então, quando eu mergulho no assunto, eu estudo ele bastante, mas eu tenho a preocupação de não me tornar escravo de uma especialidade. Eu acho que o jovem ele tem que se dar o direito de experimentar várias áreas. Não é um casamento que você jura amor eterno, sabe? Quando você abraça uma especialidade, você não tem aquele compromisso. Ai, meu Deus do céu, não vou mudar de área para o resto da vida porque eu tenho um compromisso com o meu orientador. É, eu mesmo tive orientadas da graduação, você conhece muito bem, no laboratório, que hoje são super felizes trabalhando com restauração ambiental e começaram com formigas no nosso laboratório, eu e Rodrigo dividindo o laboratório com elas. Então, eu acho que a pessoa tem que estar aberta às oportunidades para que realmente ela tenha uma visão ampla da biologia, possa ter uma visão ampla da profissão. E muitas vezes a solução de uma especialidade está no laboratório vizinho. Se você não tem essa disponibilidade de conhecer outras áreas, de interagir com outras áreas, se você for a pessoa que cada vez mais afunila o seu conhecimento e não dá oportunidade para conhecer outras áreas, eu acho que você perde a oportunidade de encontrar estas soluções no laboratório vizinho, como eu disse.
A fotografia, ela me trouxe um conhecimento. Você falou, Rodrigo, que você me considera um naturalista. E eu acho que eu sou um naturalista mesmo, sabe? Naquele sentido antigo, né? Das pessoas dos pesquisadores que iam para o campo e sabiam de tudo um pouquinho e, e pegavam tudo que tivesse à frente, não importa se é rocha, não importa se é fungo, não importa se é líquen, se é anfíbio, se é peixe. A fotografia me trouxe esse conhecimento generalístico, por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu sou do tempo do slide, o, o filme, né, era muito caro, né, para você ir para o campo, você tinha que levar 20 filmes, 10 filmes, isso era um dinheiro muito alto, né, depois tinha a revelação. Cada slide, para vocês terem uma ideia, hoje custaria por volta de 50 centavos, R$ 1. Então, você volta do campo com 1.000 slides. Se você ficar 15 dias no campo, você volta com 2.000 slides. 2.000 slides, multiplica isso aí por R$ 1. Se você não tem projeto para isso, acaba sendo algo muito caro. Então, o que eu fazia? Eu ia em sociedade, eu ia em parceria com colegas da botânica, com colegas da ecologia, e eu era o fotógrafo deles, eles bancavam a despesa de fotografia, e na volta nós dividíamos os slides. Então, se eu fiz 1.000 slides, a cada clique eu fazia, eu fotografava 2 vezes, né? Então, a mesma planta eu tinha duplicatas, né? Eu dava 2 cliques, um slide para mim, trabalhar ensino de biologia, e um slide para você, para sua pesquisa. E aí eu ia para o campo com uma orelha desse tamanho, ouvindo tudo que eles tinham a dizer. Com isso, eu aprendi muito sobre plantas, aprendi muito sobre ecologia, aprendi um pouco sobre anfíbio, um pouco sobre peixe, um pouco sobre aves, sempre aprendendo com esses colegas especialistas das mais diversas áreas nessas minhas idas a campo. Então, eu considero que eu conheço relativamente o Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Conheço relativamente o estado de Mato Grosso inteiro, em termos biológicos, praticamente numa grande região biogeográfica que eu não tenha visitado. E isso só me trouxe benefícios, porque eu, ao conhecer um pouco mais outras áreas que não a minha área de especialidade, eu acabo tendo mais facilidade de escrever sobre temas variados, poesia, inclusive, né, sobre temas variados, procurando ensinar biologia de outra, abarcando outras áreas que não são não são minhas especialidades. Então, esse é a principal recomendação que eu dou para vocês, jovens. A outra é a seguinte: na produção de material didático, na produção de artigos de divulgação científica, na produção de blog, na produção de todas as formas de comunicação voltada para um público leigo, lancem mão de todas as artes possíveis. Procure sempre botar música, poesia, fotografia, vídeo, brincadeiras, para que realmente a comunicação se torne mais fácil. Porque nós, biólogos, nós temos uma tendência de falar difícil. A gente acaba falando termos técnicos, nome científico, por exemplo, de forma natural, e muitas vezes, isso acaba nos afastando do grande público, acaba nos afastando do público leigo. Então, a gente tem que lançar mão das artes para que a comunicação se dê de forma mais agradável. Muitas vezes você pode dizer a mesma coisa cantando a música, em vez de
dar uma aula sobre determinado assunto, né? Na minha experiência, isso tem funcionado muito bem. Hoje, além da poesia e da fotografia, eu tenho trabalhado vídeo, não tenho experiência na produção de vídeos, mas eu tô me esforçando para produzir meus próprios vídeos. E tenho também me dedicado à música, à composição musical. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uns trabalhos que eu tenho feito, né? Vários deles estão à disposição na internet, alguns deles, como eu disse, trabalhando música. Talvez seja o caso já, né, Rodrigo, de eu mostrar alguns trabalhos desses, né? Pode ser, será um prazer já Então, tá. começar. Enquanto a gente vai Vamos começar pelo conversando, você vai blog. mostrando. Isso. Eu tenho um blog que eu gostaria muito de mostrar para vocês, chamado O Caçoar do Paulo Robson. Eu queria saber se ele está aparecendo aí para vocês. Tá Só um carregando minutinho. aqui. Está aparecendo, Tá, né? tá aparecendo a página, tá carregando. Isso. Apareceu, perfeito. Só mate a curiosidade da garotada, o Apareceu. que que é o caçoar? Pois é, o caçoar é aquele balaio, é um termo que na Bahia significa o balaio feito com cipó, que é esse que vocês estão vendo Da aí. foto, né? Então, como eu sou baiano, em vez de dizer o baú do Paulo Robson, eu preferi botar o caçoar, porque eu tenho a pretensão de ser um poeta popular. Eu adoraria ser um poeta de feira, sabe aquele poeta que fala coisas muito simples, e como aí tem muita literatura de cordel, que é um gênero literário nordestino, e eu escrevo cordel, eu gosto muito de escrever cordel, porque o cordel é uma poesia narrativa, portanto, dá para você contar uma história. Eu acabei usando esse nome numa referência à minha infância, porque quando eu era criança, eu me lembro que eu entrava dentro desse caçoar e pegava carona, andando de jegue dentro do caçoar, sabe? Quando nós íamos buscar mandioca, buscar água, eu entrava dentro desse caçoar para poder, de brincadeira, né? Para poder buscar água, buscar mandioca, né? Então, gente, o Caçoar com C cedilha, né? O endereço está aqui, Paulo Robson de Souza é o meu nome completo, paulo.robsonsouza.blogspot.com. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, como eu disse, em vez de ser o baú, é o caçoar. Portanto, aqui eu jogo tudo quanto é coisa antiga que eu encontro, às vezes poemas que estão perdidos, que eu nem me lembro mais, eu acabo localizando e eu coloco aqui. Ele está sempre. Aqui o jegue, como eu disse para vocês, o jumento, né, o jegue, né, com o caçoar pendurado na lateral dele. Então, tem poesia de tudo quanto é jeito, tem crônica, tem um monte de coisa, mas eu tenho aqui o local para pesquisar, né, evidentemente. Olha que bacana, eu já estou com quase 90 mil leitores, isso aqui, diante dos grandes escritores, isso é nada. Mas diante de um baianinho que vendia 200 exemplares de livro de poesia na porta do RU, quando muito, isso daí para mim é uma coisa, quase que um milagre, sabe? Então, eu chamo a atenção de vocês no Caçoar para isso daqui, olha. Se vocês clicarem nesses marcadores, algum desses, vocês vão agrupar todos os textos que eu considero relacionados ao ensino de biologia. Então, filosofia e filosofia eu tenho 60 textos, ensino de biologia eu tenho 58, música, link para música, ou letra de música, eu também tenho 58, crônica 57, ensino de ciências, poesia, literatura de cordel, aqui está. Se vocês quiserem localizar os cordéis que eu publiquei, é só clicar aqui. E assim por diante, zoologia, ecologia. Então, vamos clicar em ensino de biologia. Olha o que vai acontecer. Clicando em ensino de biologia, todos os poemas e textos e crônicas e músicas relacionadas ao ensino de biologia aparecem aí para vocês lerem. Por exemplo, esse é o livro Animais Mais Mais, com
esse que eu estou clicando aqui, né? Com um CD de músicas encartado. E aí o que aconteceu? Agora todas as músicas voltadas aos recordes animais estão disponíveis gratuitamente no Spotify. Então vocês podem clicar aí para ouvir esse álbum, Animais Mais, música, poesia e muito mais. Então tem esse trabalho, tem a Cirandinha da Mariposa. Vocês podem clicar nesse link aqui para ouvir a Cirandinha da Mariposa. Aqui está o texto, fala da importância da mariposa. Um livro para deficientes visuais, vocês também têm acesso, que é o livro Poesia Animal, que eu fiz com Sidney Olívio, sobre o ácido da pimenta, sobre a Vitória Régia, sobre a Urutu, que é uma cobra, enfim, a Marcha do Avestruz, que é uma música, o Frevo da Capivara, que tem música, tem partitura, tem um monte de coisa. Enfim, gente, eu não vou mostrar todos os trabalhos que estão aí, porque vai perder a graça, né? Mas, enfim, tem um monte de material para vocês trabalharem, ensino de ciências e poesia. Poesia, música e tudo, enfim, né? Voltado a isso. E aí eu queria mostrar para vocês uns outros trabalhos publicados. Está aparecendo aí a Casa dos Animais na tela? Tá. Ótimo. Esse trabalho aí eu fiz por uma editora de São Paulo chamada OAK Educação e Meio Ambiente. Ele já está esgotado. É um livro que ele é muito legal, porque, na verdade, é um livro em forma de maleta. Essa maleta que vocês estão vendo aí tem 30 por 30 centímetros. E Paulinho, aí, perdão, ainda está no blog. Eu achei que tinha mudado, mas ainda ele está na aba do blog. agora está aparecendo? Tá vindo. Agora está aparecendo a Casa dos Animais. Perfeito. Então tá. Então, voltando. A Casa dos Animais, eu considero assim o livro mais importante da minha vida. Ele foi produzido por uma editora de São Paulo chamada OAK. E é um livro de 2000. Ele é importante pelo seguinte, porque dentro da universidade, eu entrei, para vocês terem uma ideia, eu entrei na universidade em 87. Dentro da universidade, foi o primeiro trabalho poético meu voltado para o ensino de biologia e já uma publicação nacional, né, por uma editora de alcance nacional. É um livro em formato de caixa. Ele é um livro interativo, quando essa palavra nem existia ainda, então a criança pega por essa alça, né, ele tem 30 por 30 centímetros. Desculpa, ele tem 30 por 30 centímetros. Quando você abre o livro, você encontra um livro de apoio ao professor, umas pranchas 30 por 30 em formato duro, papel duro, e cordinhas para você colocar na lateral da prancha. Então, aqui tem 4 buraquinhos, vocês estão vendo aí, ao lado da prancha. Então, sempre um poema, uma foto, formando duplas. Então, eu tenho um poema azul, com foto azul, com texto azul. Então, são 40 pranchas formando duplas coloridas, repetindo sempre uma foto, um poema, e atrás da foto um texto de apoio ao professor. Esse material é um alfabeto que eu lancei dentro de um projeto que eu faço parte, hoje coordenado pela professora Ieda Bortolotto, chamado Sabores do Cerrado e Pantanal. Esse projeto é um projeto voltado para a valorização dos frutos nativos do Pantanal e Cerrado, né, o nome já está dizendo. Então, a gente procura trabalhar a valorização da biodiversidade pela boca, ou seja, incentivando as pessoas a produzirem os frutos, a coletarem os frutos, produzirem material, alimentos, né, utilizando esses frutos nativos,
E aí eu acabei fazendo essa cartilha para incentivar as crianças das comunidades onde a equipe trabalha o projeto Sabores a aprenderem usando A nomes fauna e a regionais. flora local, né? É uma cartilha que eu considero assim, uma cartilha totalmente voltada para o pensamento do Paulo Freire, porque o Paulo Freire fala isso, né? Você não pode alfabetizar as pessoas usando palavras que não são do seu Zebra, cotidiano. né? Exatamente. É, E, sim. e tem também uma cartilha do Pantanal, então nas comunidades do Pantanal a gente usa Pantanal de A a Z e no Cerrado a gente usa Cerrado de A a Z. Se É, der tempo, eu depois eu tenho mostro essas para duas. você. Oi? Oi? Eu tenho essas duas, né, de presente seu. Legal. Então, se der tempo depois, eu mostro para vocês essa cartilha. Eu tenho vários trabalhos feitos em parceria com colegas meus da botânica, da ecologia, colega que trabalha com organismos de cavernas, na ciência hoje das crianças. Então, tem como vocês acessarem esse material na internet, essas publicações voltadas para a criança. Hoje, pelo menos os números que eu participo, acho que já são 4 ou 5 artigos, eles já estão em PDF para vocês baixarem. Um exemplo é uma matéria que eu publiquei com a professora Ângela Sartori, chamado Chaco, ou Chaco, né? Que lugar é esse? É uma região em Porto Murtinho, e em termos de Brasil, é o único local no mundo, desculpa, no Brasil que tem Chaco. Esse material aí é um material voltado ao ensino de botânica, é uma caixinha, formato A4, e dentro dela nós temos um livro chamado Vegetação do Pantanal, do professor Cláudio Conceição, um livro chamado Síntese de Poesia, poemas de minha autoria somente sobre plantas. Vários colegas meus fizeram um livrinho chamado Contextualizando a Botânica, onde tem a importância do herbário, como coletar plantas, porque as plantas como é que as plantas se espalham pelo mundo, e tem também esses cartões postais sobre frutos nativos do Cerrado. Esse material já está esgotado. Aliás, quase todos os materiais que eu vou mostrar para vocês estão esgotados. Mas as escolas de Mato Grosso do Sul receberam esse material. As escolas públicas e estaduais. Cada uma recebeu, na época, um exemplar desse material. Aí está o livro de poemas, síntese de poesia. Esse material também está, infelizmente, ele está esgotado, que é um dominó chamado Vertebrados do Pantanal, que eu fiz junto com 2 alunos meus, Luciana Cocobum e José Antônio Souza da Silva, que hoje são professores, né? Eu esqueci de dizer, esse material foi distribuído para todos os professores do Mato Grosso do Sul na época. A tiragem foi gigante, foram 15 mil exemplares bancados pelo governo do estado. Esse livro já está na internet, no Jardim Submerso da Bodoquena, que é um livro voltado especialmente para guias de turismo da região, feito junto com a professora Edna Scremin Dias, Vale Joana Pote, Regis Catarino da Hora e outros colaboradores. Aí está o livro. O caçoar já mostrei para vocês, né? Já mostrei para vocês. Eu chamo atenção para essa página no Facebook, professor Paulo Robson de Souza. Aí, é nessa página que eu coloco o link para todos os PDFs que estão disponíveis para vocês. Então, repetindo, aqueles números da revista Ciência Hoje das Crianças, se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar o link. Por exemplo, esse material que foi feito pela Rede de Sementes do Pantanal, produção de sementes de espécies florestais nativas, um trabalho coordenado pela professora Edna Scremin Dias, que eu entrei como colaborador, eu não sou o principal autor, tem 3 ou 4 colegas. Hoje, o link para acesso ao PDF desse material está disponível lá na minha página. Esse também, produção de mudas e de espécies florestais nativas, também está à disposição. Lembrando que tanto este quanto esse são materiais muito importantes para incentivar
o uso das espécies nativas do Cerrado e Pantanal, ou seja, da nossa região, no reflorestamento e na arborização das cidades. Então, acaba sendo um material educativo, né? Tem outras publicações, por exemplo, um link para acessar o poema de literatura de cordel chamado Casamento dos Buritis. Tem acesso para esse livro, que é a Biodiversidade do Complexo Aporé-Sucuriú. Também não é um livro meu, é um livro de uma equipe gigantesca. Eu sou apenas uma pessoa no meio de 40, mas é um livro muito bom, principalmente para biólogos. A ênfase da minha fala está sendo ensino de biologia, mas aí vocês, a garotada do curso de bacharelado, esse livro é muito importante para vocês aprenderem um pouco sobre organismos e ambientes da região nordeste do Cerrado de Mato Grosso do Sul. Tem um link para esse projeto chamado Pé na Água, que é reparem que tem artigos, tem revistas, tem PowerPoints, tem um monte de coisa. Então, se vocês clicarem nesse link lá na minha página, vocês vão ter acesso a uma dezena de materiais com ênfase na região do APA, em Mato Grosso do Sul. Mas serve para a educação ambiental de maneira geral. E desse material do Pé na Água saiu também aquela cartilha em Guarani, né? Vocês fizeram em dupla. Sim. Essa cartilha, eu acho que eu tenho foto dela aqui, ela também está disponível na minha página, professor Paulo Robson de Souza. Esse aí é o livro da Vale Pote, professora Vale Pote, sobre plantas aquáticas do Pantanal. Tem um capítulo final que tem fotos minhas, é esse livro aí. Infelizmente, ele não tem PDF. Esse livro, Poesia Animal, que eu fiz com Sidney Olívio, é um livro totalmente voltado para poesia voltada para os animais. Infelizmente, esse também não está em PDF, mas nós estamos com intenção de publicar esse livro no formato eletrônico. A revista Aguapé, que eu falei para vocês, tem lá no meu site, vocês podem baixar em quantidade. Ela não está no site, melhor dizendo, ela não está na minha página no Facebook, mas tem o link para acesso à revista. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que lançar mão de todas as formas de expressão? Essa é uma revista publicada pelo Arquivo Histórico de Campo Grande e me convidaram para fazer um material sobre a biodiversidade da nossa região, ou seja, de Mato Grosso do Sul. Então, essa revista foi distribuída para escola pública da cidade, né? E, enfim, foi uma grande oportunidade que eu tive de divulgar o nosso material. Esse livro é uma grande ideia do projeto Sabores do Cerrado e Pantanal. Como eu disse para vocês, eu faço parte desse projeto que tem mais de 40 pesquisadores, valorizando a biodiversidade regional, e uma maneira que a gente encontrou para incentivar o uso dos frutos nativos da região é fazendo um livro de receitas. Só que esse livro não é um livro de receitas simples, ele é um livro de receitas que tem também informações sobre ecologia da planta, melhor época para coletar, melhor época para não coletar, né, para manter a planta viva lá no Cerrado ou no Pantanal, para não explorar até acabar, né? Então, com esse livro, a distribuição dele é gratuita nas comunidades que a gente faz parte, que o nosso trabalho faz parte, e infelizmente ele não tem para vender, mas quem sabe um dia a gente possa ter esse livro à disposição de um público mais amplo, né? Esses cartões postais nós fizemos pela universidade, ele tem um tamanho de 0,5 a 4, né? Portanto, ele é ele é 1 a 5, né? E ele vinha na caixinha. Eu resolvi mostrar isso para vocês verem. Lembra que eu falei para vocês? Vamos lançar mão de todas as artes possíveis para poder fazer divulgação científica.
Isso daí são artes visuais ou artes gráficas, né? Então, é um cartão postal que ele está dentro de uma caixinha. É uma pena que eu esqueci de mostrar a caixinha para vocês. E ele é bilíngue e foi distribuído pela nossa editora da universidade sobre ambientes e seres vivos e coisas importantes no nosso estado. E no verso tem uma breve descrição da foto. Isso. Esse material é um livro de figurinhas, é um famoso álbum de figurinhas, e nós distribuímos isto na comunidade, melhor dizendo, nas escolas da bacia do APA, divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Então, todas as escolas públicas dos municípios que fazem parte da bacia receberam esse álbum. Aqui está a professora Sinara, que foi a coordenadora do projeto APA para Todos, e aqui está a revistinha do APA e o álbum de figurinhas, e uma das professoras recebendo o álbum para distribuir para suas crianças. Então, ele é um álbum que 100% das fotos foram feitas na região, bichos, animais, de uma maneira geral, plantas. Quando eu falo animais, não apenas vertebrados, tem inclusive invertebrados. Aqui tem insetos, tem um monte de bichos aí, né? E os professores distribuíram esse álbum junto às suas crianças. Aqui estão algumas professoras. Me parece que aqui, eu não me lembro mais o nome da cidade. Talvez Ponta Porã, não me lembro. A professora Sinara, algumas professoras, essa é a secretária da época, a gente entregando o álbum de figurinhas e a revista, e aí uma das oficinas para uso do álbum. Uma coisa interessante, a gente sempre, quando a gente produz o material, a gente incentiva que ensina os professores a usar o material de maneira mais adequada, né? E aí está o álbum de figurinhas. Essa é uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês. Nós não poderíamos distribuir um álbum de figurinhas para as escolas da região do APA em pacotinhos. Não sei se você chegou a brincar, Rodrigo, de figurinha quando você era criança. Sim, vinha um pacotinho com 5, 10 figurinhas no máximo. Exato. Então você veja a tristeza que vai ser você entregar um álbum de figurinhas para uma escola e haver extravio de figurinhas no percurso, não é verdade? Então, o que nós fizemos? Nós colocamos as figurinhas dentro do álbum, grampeadas. Aqui não dá para perceber, mas aqui tem um material picotado. Aqui é uma folha picotada, então, um picotezinho. Então, o que a gente fez? A gente incentivou os professores, quando eles receberem o álbum de figurinhas nas escolas, nós incentivamos os professores a pegarem 2 álbuns e arrancarem a folha de um álbum e arrancar a folha de outro álbum, não a mesma folha, lógico, uma outra página, né? E trocar as figurinhas. Então, quando a criança vai receber esse álbum, ela vai receber as figurinhas certas, porém, 10 figurinhas vão estar com uma folha de outro álbum. Portanto, ele vai receber 10 figurinhas repetidas. Então, dentro da escola, nós pedimos que os professores misturem as figurinhas. E aí, as crianças procurarem as figurinhas e trocar. Né? A gente vai incentivar a brincadeira, que é a brincadeira do bafo, né? Eu estou com esse álbum aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês verem melhor como é que é o processo. Então tá, vou mostrar para vocês rapidamente. Estão me vendo agora? Sim. Aqui está o álbum, eu tenho ele aqui para vocês verem, tá? Então, aqui dentro do álbum, aqui está o álbum, né? Deixa eu tentar mostrar. Está enxergando bem aí? Pô, dá para ver bem. Assim fica melhor, né? Aí está o álbum de figurinhas. Está enxergando bem ou tá fora de foco? Se ficar parado, melhora o foco. Tá.
Enfim, só para você ter ideia de como é o layout dele. as figurinhas, tá? E aí dentro do álbum tem as figurinhas. Então o que a gente fazia? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ó, um picote. Aqui tem um picotezinho. Então a gente pedia para o professor arrancar, por exemplo, esta página. Um professor arranca a página desse álbum, o outro professor arranca a página, outra página de figurinhas diferente. E aí, os dois professores trocavam as figurinhas. Então, a criança, na verdade, vai receber um álbum com uma folha solta de figurinhas repetidas. Com isso, a criança pode brincar com um álbum de figurinhas sem o perigo de extraviar, né? E todas essas fotos são das suas andanças pelo estado. Exatamente, né? Tem um material que eu não mostrei para vocês, que está aqui nas minhas mãos, que é o livrinho Animais Mais Mais, que tem um CD dentro, um CD de músicas dentro, né? E vocês podem acessar esse material entrando no Spotify. Basta procurar Animais Mais Mais, que são músicas sobre os recordes animais, né? Tem outros materiais que eu poderia mostrar para vocês, mas basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar mais no intuito de, para aquele material que tem PDF, para vocês acessarem o material, né, para uso na cidade de vocês, e para aquele material que não está esgotado, mostrar para vocês assim as possibilidades que existem de produção de material com ênfase na biodiversidade regional. Eu costumo dizer, Rodrigo, e eu falo isso para a garotada, falo isso para os jovens, a educação ambiental é algo muito importante. Porém, uma educação ambiental desprovida de conhecimento técnico, desprovida da informação científica e sem o conhecimento tradicional, o conhecimento produzido pelos povos indígenas, pela própria comunidade, por exemplo, a comunidade de ribeirinhos, se a educação ambiental não tiver assentada nesses pilares, né, de conhecimento da biodiversidade regional, tanto no lado científico quanto no lado do conhecimento tradicional, porque você sabe muito bem que os povos indígenas conhecem a biodiversidade mais do que a gente, né? Você vai no campo, você vai reconhecer um bicho dentro da sua especialidade. Eles não, eles conhecem bichos, conhecem plantas que a gente não conhece, né? Então, a educação ambiental, ela precisa estar muito bem assentada, repito, no conhecimento científico e no conhecimento popular. Então, daí a importância da produção de material didático, sabe, para poder fazer com que o educador ambiental traga bases para que a educação ambiental não seja vazia, não seja aquela educação ambiental tomada de frases até bonitas, mas que não trazem o conhecimento para dentro Sem dela, né? conteúdo, né? É uma discussão bem. Eu tive uma discussão com outro convidado que participou dessa rede de entrevistas aqui, o meu primo, que trabalha no Zoológico de São Paulo e trabalha com educação ambiental. A gente discutiu um pouco sobre isso. A questão da educação ambiental passa mais muito pela educação do que propriamente pela questão ambiental, né? Então, essa conexão entre as pessoas e fazer essa interlocução para passar o conteúdo, porque você tem que ter o conteúdo correto, como você bem falou, né? E eu acho que o difícil da educação ambiental é justamente isso, né? Você conseguir fazer essa ligação, trazer as pessoas para próximo da realidade delas, para conseguir aproveitar alguma coisa, né, que vai ser passada. Exatamente. E aí entra o trabalho da gente que se dispõe a levar o conhecimento científico para o grande público, né? Porque o educador ambiental, em primeiro lugar, eu não estou falando assim para especialista, estou falando para um garoto que está começando agora os estudos. A educação ambiental, ela não é coisa de biólogo somente. Tem muito biólogo, tem muito professor de biologia envolvido com a educação ambiental, mas a educação ambiental por si só, ela é multidisciplinar, né? Ela não tem fronteiras, né, do conhecimento. Então, mais um motivo
para o biólogo, dentro da sua especialidade, ou lançando mão de estudos da bibliografia disponível, mais um motivo para ele produzir material acessível ao grande público, para que realmente todos os educadores ambientais possam lançar mão desse material e fazer uma educação ambiental, repito, melhor, né, com embasamento no conhecimento tradicional e também no conhecimento científico, né? Sim, eu acho que é até com um pouco de falha da própria academia, eu vejo isso muito, pelo menos na biologia, que a gente pratica pouco a questão da extensão, né? Que o pilar da universidade é pesquisa, ensino e extensão. A gente faz muito do ensino e da pesquisa, produz conhecimento e passa isso internamente, mas devolve pouco para a sociedade, né? Eu faço uma autocrítica, pelo menos dentro da biologia, assim, eu vejo algumas iniciativas ótimas, você mostrou várias delas aí, mas de forma geral são coisas muito pontuais que, assim, diversas áreas poderiam estar executando, né, a parte da extensão, que divulgação científica desse formato que você faz na parte de ensino de biologia é caracterizado como extensão, né? Um exemplo bem Correto. real disso. E aqui, pelo menos no nosso curso, a gente ainda tem carência de práticas de extensão. Até pretendo no futuro começar a trabalhar mais com essa parte de extensão voltado para a divulgação científica, o que a biologia vem fazendo, né, aqui na região, o que é produzido aqui Perfeito. internamente para compartilhar com a sociedade, que acho que é nossa obrigação também, né? Acho que parte dos problemas que nós vemos Correto. hoje aí de desinformação estão associados um pouco, acho que, com a nossa arrogância de achar que nós devemos ficar dentro da academia e não compartilhar as informações, né, com a comunidade. Perfeito. Você tocou num assunto, Rodrigo, que é algo assim que todo mundo deveria ter consciência disso, sabe? É, a gente fala, é super bonito na universidade você dizer que a pesquisa, o ensino e a extensão são indissociáveis. Só que, geralmente, Rodrigo, não estou dizendo que não haja exceções, ao contrário, tem muitos exemplos na academia, mas, geralmente, quem produz pesquisa, quem elabora os projetos de pesquisa, não abrem brecha ou não estão preocupados em incentivar que aquele projeto esteja associado a um projeto de ensino e a um projeto de extensão. Esse projeto nosso, coordenado inicialmente pelo professor Geraldo Damasceno e atualmente pela professora Ieda Bortolotto, e teve outros coordenadores ao longo do tempo, né? Na verdade, esse projeto, Sabores do Cerrado e Pantanal, ele está acontecendo desde 2005. Olha, ele sempre teve a pesquisa, a extensão e o ensino caminhando juntos. Nós vamos para as comunidades, nós fazemos a extensão, mas enquanto a gente tem para as comunidades, a gente também pesquisa, a gente traz informação da comunidade para a universidade, porque tem que ser mão dupla, não pensem, não bota na cabeça essa história, eu estou indo lá para lá porque eu sou melhor, sabe? Você tem que ir para a comunidade com um sentimento de humildade, sabendo que a comunidade tem o seu conhecimento, de braços abertos para receber esse conhecimento que a comunidade muitas vezes está te oferecendo, trazer isso para a universidade, levar o nosso conhecimento para eles, ou seja, uma mão dupla, e, ao mesmo tempo, ir a gente fazendo mestrado e fazendo doutorado para poder coletar frutos nativos, para poder fazer entrevista com as pessoas do campo. E, evidentemente, todo esse material também acaba alimentando o ensino, porque as fotos que a gente faz no campo, você vai usá-las para dar aula, você vai usar os exemplos que você obteve no campo na sala de aula. Então, eu defendo que quisera aqui no Brasil todo projeto de pesquisa tivesse na sua gênese um projeto de extensão vinculado. Ou seja, montou um projeto de pesquisa, já monta também um projeto de extensão, convidando quem queira participar, pessoas que têm experiência com extensão, para levar lado a lado. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem que acabar com essa história de achar que a extensão é algo menor. Isso não existe. A extensão é tão grande quanto a pesquisa, né? Eu defendo mais, inclusive.
Eu fiz parte, como representante de ONGs do Centro-Oeste, eu fiz parte do Fundo Nacional do Meio Ambiente. E eu também já tive em algumas reuniões do MEC. Eu defendi nessas reuniões o seguinte, que todo edital de pesquisa tivesse um montante financeiro destinado à extensão, destinado à divulgação científica, destinado à comunicação científica para um público maior, né? Como coisa obrigatória. E isso tem acontecido com os projetos que eu tenho coordenado. Não foram poucas as vezes, sabe, que nós tivemos, dentro de um projeto de pesquisa ou dentro de um grande projeto de extensão, um valor destinado a uma comunicação maior. Não estou falando nem em divulgação científica, no sentido de você levar o conhecimento científico para o grande público. Estou dizendo um projeto de comunicação mesmo, produzindo matéria para a rádio, produzindo matéria para jornal de uma maneira geral, para a internet. Então, nós sempre conseguimos contratar jornalistas, e eu faço questão de dizer o nome, porque são jornalistas que eu não teria chegado onde eu cheguei hoje se não fosse o trabalho deles. Alisson Enchi, que é um grande jornalista, ele é um educomunicador, e a Yara Medeiros, que hoje é professora da Federal do Maranhão. Em vários momentos, nós tivemos essas pessoas e outros jornalistas contratados para trabalhar a comunicação dentro dos nossos projetos. Com isso, a gente conseguiu atingir um grande público. Por que eu faço questão de dizer isso? Porque nem sempre nós, professores de biologia, ou nós biólogos, temos, Rodrigo, essa experiência de comunicação, né? De você escrever uma matéria para jornal, de você produzir um spot para a rádio. Você não pode querer abraçar o mundo e querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente não tem essa capacidade, né? Então, você tem que lançar mão de pessoas que dominam realmente a comunicação. Então, eu penso que o dia que os grandes órgãos financiadores, CAP, CNPq, enfim, os grandes, o próprio MEC, quando esses grandes financiadores puderem passarem a prever dentro dos seus projetos de pesquisa um percentual da verba, um número qualquer, por exemplo, 10%, se eles obrigarem em edital que o pesquisador destine 10% para extensão, para educomunicação, para comunicação social, para divulgação científica, qualquer que seja o nome, popularização da ciência, que é uma coisa mais voltada para museus, para demonstração, etc. O dia que esses grandes financiadores tiverem dentro dos seus editais uma verba destinada a isto, vai obrigar aqueles pesquisadores que não estão preocupados em disseminar o conhecimento científico para o grande público, aqueles pesquisadores que só se preocupam em publicar para as revistas científicas. Não estou dizendo que seja uma coisa errada, continuem fazendo isso, mas por que não os grandes órgãos incentivarem, através de editais, a divulgação científica, a extensão, a comunicação social, bancando esses projetos com a contratação de especialistas? Você pode tranquilamente, Rodrigo, num projeto seu de pesquisa com vespas, que é o seu caso, a CAPES publicou um grande edital para a pesquisa. Você pode, por força do edital, você pode tranquilamente contratar um pedagogo, um jornalista, uma pessoa especialista em divulgação científica, para poder levar também à grande sociedade os resultados do seu trabalho.
Você não precisa ser o único responsável por isso. É isso que eu defendo, sabe? Continuem especialistas na comunicação científica para as grandes revistas, mas permitam-se dar um destino para a ampla sociedade, né, da sua pesquisa. E qual a sua visão? Você falou que nas reuniões chegou a propor isso, e como foi a recepção dessa ideia? Que eu acho assim, extremamente válido. Eu acho que se tivesse lá um percentual de 10% do montante destinado ser direcionado para a divulgação científica, seja ela qual for, fora da academia, eu acho que a gente estaria num cenário muito melhor. Mas não sei assim, o quanto que isso é visto lá nas esferas superiores. Você tem Olha, um feedback Rodrigo, dessa sua fala para eles? geralmente, Rodrigo, eu deveria ter feito na época, eu deveria ter feito um artiguinho para colocar num jornal, tentar botar no jornal ou na internet. Essas conversas de reunião, infelizmente, elas caem no esquecimento. Mas o fato é que, por volta de 2005, 2004, 2005, e a fala que eu estou dizendo é anterior a isso, por volta desta época, o CNPq lançou um projeto, lançou um edital. Foi a primeira vez que o CNPq, que é um órgão totalmente voltado ao fomento científico no Brasil, lançou um edital voltado à extensão, que é justamente esse edital que nós participamos com o projeto Sabores do Cerrado e Pantanal. Eu acredito que não deve ter nada a ver com o que eu falei nessas reuniões. Eu acredito que não, imagina, ninguém me conhece nessa vida, né? Eu sou um ilustre desconhecido nessas altas esferas do governo, né? Mas eu insisto nisso, eu acho que realmente. Lembra na nossa infância aquela expressão, o dono da bola? Aham. Quem é o dono da bola? É aquela pessoa que faz o que quer, brincadeira do futebol lá no campinho, né? Ele que escala, ele que acaba o jogo na hora que ele quiser, ele que decide a escalação do time, né? Porque ele é o dono da bola. As crianças têm essa brincadeira de respeitar a pessoa que é dono da bola, porque senão ele vai embora e o jogo acaba. Esses grandes órgãos de fomento, eles são os donos da bola. São eles que têm a capacidade de ditar uma política de pesquisa no Brasil que também tenha um olho voltado para o público leigo, para a sociedade de maneira geral. Repito, o dia que nós tivermos editais, ou seja, o dono da bola, o dono do dinheiro, obrigando os pesquisadores a destinarem uma fração do seu trabalho, uma fração da sua verba, para incentivar a divulgação científica, a comunicação voltada para o público leigo, comunicação ampla que eu estou dizendo, né? Rádio, internet, etc., mídias sociais, e também a extensão, ou seja, incentivar que, ao mesmo tempo que faça pesquisa, faça extensão, nós teremos uma educação para a ciência mudada nesse Brasil. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Sabe por quê, Rodrigo? Não é uma crítica o que eu estou falando, mas a gente tem que admitir que o pesquisador que se volta para as revistas internacionais e não tem a preocupação em se comunicar para o grande público, e isso não é pecado, eu quero que fique muito claro isso, nós temos que concordar também que ele está no topo de uma pirâmide. Ele vai atingir, se muito, 200 pessoas. Quantos leitores você acredita que você teve no seu último trabalho científico publicado numa revista científica, e geralmente, por ser internacional, ela é em inglês, inclusive, né? Então, nós não podemos nos contentar com o topo da pirâmide, a gente tem que pegar a base da pirâmide, nós temos que formar novas gerações. E como é que Sim. você forma novas gerações? Como é que vamos ter novos ambientalistas, novos educadores ambientais, novos biólogos, novos cientistas, de maneira geral, não apenas na biologia? É tocando no coração dessa geração que está nascendo agora. E só tem um jeito de você tocar essas novas gerações, é pela educação.
e, inclusive, educação científica, né? Educação ambiental, educação científica, a divulgação científica. Eu sou da geração que foi influenciado pelos filmes do Jacques Cousteau. E o que eram os filmes do Jacques Cousteau? O famoso mergulhador francês. Eram filmes de divulgação científica. Ele mostrava o que havia de ciência dentro do mar, né? Sim, Ele não mostrava eu apenas, adorava os filmes dele, né? Ele não mostrava apenas os documentos. o ambiente marinho para você contemplar, ele mostrava características dos seres vivos marinhos, né? Como é assim em tantos filmes aí do canal Discovery e tantos outros, né? Eu faço até uma provocação. Quem sabe a gente não faça e escreva um artigo de opinião e mande para uma revista aí falando sobre isso, a obrigação dos agentes. Vamos dar uma pensada, colocar Podemos, isso no pô, papel e mandar para uma revista qualquer, com foco mais talvez de entomologia, falando, pegando o nosso público, né? Não sei. perfeito. Fica aí. Um ponto de vista, né? Não seria necessariamente um artigo científico, um ponto de vista Um de revista point of aberta. view dessas revistas aí, sai, acho que fácil. A gente pode escrever, fazer uma provocação aí pro meio. Perfeito. Vamos então juntos fazer esse trabalho. Vamos pôr a mão na massa. Ó, Tranquilo, eu fiquei tranquilo. curioso aqui agora quando você perguntou sobre essa comparação do artigo. Teve um artigo meu que saiu uma matéria de divulgação científica recentemente de uma revista online aqui em Cuiabá. É de um artigo que eu publiquei do pós-doc. O artigo, em uma das bases de dados de comparação de leitores, no ResearchGate, ele tem 340 leitores. É um artigo publicado numa revista internacional. Daí essa matéria que foi publicada no jornal já tem mais do que o dobro, tem 633 leitores da matéria. Então, realmente assim, o quanto que a gente tem obrigação de divulgar essas informações, né? Pois é. Então não está longe do meu raciocínio. Eu falei em 200 leitores, né? Você veja, nós temos. Isso, só ressaltando assim, é um artigo de 2018, até hoje tem 340, o artigo. A Caramba, matéria tem um mês e tem 630. Então, pois é. assim, a Né? diferença, né, de alcance de público. Então, eu quero que fique bem claro, principalmente para a garotada que está começando agora, eu não estou dizendo que o artigo científico para uma revista internacional em inglês não é importante, gente. Longe disso, ao contrário. Sem isto, nenhum trabalho tem credibilidade, né? Você pode ser o maior pesquisador do mundo. Se você não publicar o seu artigo, infelizmente, ele Ninguém não vai passa saber, né? a compor a cultura da ciência mundial, né? Agora, o que eu quero dizer é que como artigo científico ele está no topo da pirâmide no sentido de atingir um público muito pequeno de especialistas e muitas vezes um especialista numa pequena área do conhecimento, ele leva mais de 10 anos para chegar na sala de aula. Quando chega, né? É lógico que isso não diminui a qualidade dele, né? Se ele nunca chegar na sala de aula, não significa que ele não tenha contribuído para o crescimento da ciência, né? Porque você escreve, pesquisa, 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 e muitas vezes isso não vai até a sala de aula. Mas se você tiver um atalho para chegar ao grande público, ou pelo menos chegar na escola, trazendo esse conhecimento regional para o interesse regional, eu acho que você estará fazendo muita coisa mesmo, né? Como você fez nesses últimos anos, né, Paulinho? Fez muita coisa pelo pouco exemplo, você pensou algumas das coisas que você fez aí, mostrou, a gente pode ver que assim, a sua contribuição para o ensino da biologia, usando os materiais criados a partir desse olhar seu sobre a natureza, acho que contribuiu muito com a formação de diversos professores saídos da UFMS e acho que de muitos alunos aí que frequentaram as escolas do estado. É, eu acredito que sim, Rodrigo. Eu digo para vocês, eu não sou um exemplo de pessoa que publica artigo científico
a quantidade de artigos científicos que eu tenho é pequena, se você for comparar com colegas aí que têm 200 artigos publicados, 300 artigos publicados. Então, eu me considero realmente mais um extensionista, um divulgador da ciência, né? De forma muito modesta, mas eu tenho na minha cabeça o seguinte: eu sou um plantador de tâmaras. Lembra daquela expressão árabe Sim, que o plantador de tâmaras ele não colhe o fruto do seu trabalho, porque a palmeira a tâmara ela leva 50 anos para produzir os frutos, né? Então, talvez o fruto do meu trabalho vai aparecer quando eu já for pó, né? Quando eu virar defunto. Então, mas isso não é importante. Eu acho que quando você pensa dessa maneira, eu sou um plantador de tâmaras, você tem certeza que um dia isso vai frutificar, que um dia isso vai gerar alguma coisa, né? Então, eu estou fazendo a minha parte, é modesta, é simples, é pequena, mas eu não deixo de fazer. Eu acho que o jovem tem que ter botar isso na cabeça de que você não pode perder a oportunidade, que você não pode desistir fácil, que você tem que ter senso de oportunidade, de aproveitar tudo que aparece na sua vida, de ter essa preocupação, principalmente o aluno de uma universidade pública, como somos nós, né? Eu sou fruto da universidade pública e a sua garotada é de uma universidade pública, então a gente tem que devolver algo para a sociedade, né? Então, pensando dessa maneira, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso de ser persistente, de estar sempre produzindo, sempre inventando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa e aprender no erro, não vejo problema nenhum nisso, sabe? É melhor você tentar e ter a consciência tranquila de que tentou, mas fez, do que não tentar e daqui a 10 anos, ai meu Deus do céu, por que eu não fiz aquilo naquela época, né? Essa é a mensagem que eu trago para os jovens, sabe? De estar sempre aí agindo. O mundo é muito carente, né? Da nossa contribuição, né? A gente tem que realmente ter esse compromisso de devolver à sociedade o que ela nos emprestou enquanto nós fizemos o nosso curso de graduação, sem qualquer custo praticamente, né? Acho que a gente tem que ter esse compromisso. com certeza. Olha, não sei se você quiser finalizar com. Acho que já foi uma ótima finalização. Você usou boas colocações. Novamente, só tenho a agradecer pelo tempinho que você disponibilizou para fazer essa conversa. Eu acho que será muito proveitoso. Os alunos vão, acho que, gostar bastante desse nosso papo. Já deixo antecipado um convite aí, ter você fisicamente aqui na instituição será um prazer, seja uma semana da biologia ou qualquer outra atividade. Se você conhece um pouquinho mais Rondonópolis, você falou que já passou por aqui, mas tem umas cachoeiras boas que eu preciso mostrar para Opa, você, legal. né? Que acho que a última vez que a gente foi para campo foi não, a cachoeira não foi na última, foi na penúltima vez que a gente foi lá na Serra da Bodoquena, né? Tomar um banho de cachoeira, Uhum, uhum. coletar. Tem umas boas aqui na região para apresentar para você. Quem sabe a gente faz umas coletas, mas será um prazer ter aqui você participando de alguma atividade conosco presencialmente. Mas para Eu, deixar um gostinho aí de quero mais na boca da garotada, esse vídeo acho que já vai ser um bom início para eles já saberem o que vem pela frente aí numa possível vinda sua para cá, já que estamos relativamente perto, né? Campo Grande até aqui é é, uns 500 quilômetros, um pouquinho menos, então nada é impossível de vir olha, participar de alguma atividade nossa. eu terei o maior prazer de ir, sim, Rodrigo, terei muito prazer. Nossa, vai ser muito bacana, viu? Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, agradecer a garotada, agradecer aos alunos de ciências biológicas, bacharelado e licenciatura, por me aturarem durante 1 hora e meia. Eu espero que esse pequeno, praticamente, depoimento de vida que eu dei para vocês possa lhes animar para persistir, sabe, para não amolecer, principalmente nesse período de pandemia, né, tá, assim, a gente dá vontade de parar tudo, né, assim, ai, não aguento mais, né, por incrível que pareça, o trabalho à distância é mais trabalhoso do que o ensino presencial,
Então, eu peço, gente, não desista, siga firme, você tem um papel a cumprir na natureza, tem um papel a cumprir no mundo. A gente veio aqui, sabe, para fazer alguma coisa, não dá para passar em vão. Então, vamos fazer algo, vamos animar, vamos aproveitar as oportunidades, vamos fazer o amor pela vida crescer cada vez mais, e sem o preconceito de achar que pesquisa é maior do que extensão, sem o preconceito de achar que arte não tem valor, sabe? Enfim, tudo isso que eu disse, eu não vou repetir, mas eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Um grande abraço e até breve. E, por favor, entre na minha página, porque a nossa conversa continua com a leitura dos materiais, com a leitura dos poemas, com ouvir as músicas, tá bom? É isso. Eu não sei se essa seria uma boa primeira palestra para colocar para eles assistirem ou uma última para finalizar. Então, a escolha vai ser deles, acho que na hora do momento que vão ficar todas disponíveis, mas eu não sei se eu abro com chave de ouro ou se eu encerro com chave de ouro. Então, independente se for uma abertura ou uma finalização, foi um prazer. Pessoas, nos vemos na próxima. Até mais. Isso, obrigado. Até breve. Valeu.